Salve galera do canal Rafa Melo, estamos de volta para mais um vídeo, início de semana, você já cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Torcedor, tem muita informação nesse vídeo, mas antes um rápido desabafo e eu vou fazer diferente de todo mundo. Eu não vou aqui dar audiência para maluco. Todas aquelas pessoas que estão tentando denegrir, arranhar, diminuir a imagem do Flamengo, eu não vou mais falar o nome. Muita gente já sabe, ex-jogador que se diz apresentador de televisão, ex-jogador que se diz comentarista atacando aí o Jorge Jesus, ex-jogador que acha que é comentarista em programa esportivo atacando aí Gabigol, ex-jogador que passou pelo Flamengo, e a torcida que tem um carinho, e tudo isso está diminuindo porque cada vez que abre a boca vem M. Então eu não vou falar o nome dessas pessoas, mas a torcida do Flamengo sabe quem é quem. Sabe quem está falando, quem está vivendo de falar mal do Flamengo. E eu, a partir de hoje, não darei mais audiência nesse canal. O que eu vou aqui é combater tudo isso que estão fazendo com o Flamengo, e eu sempre uso aqui essa frase no canal, é o Flamengo contra tudo e contra todos. Também pudera, Semifinalista da Libertadores da América. O Flamengo tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Gabigol, ele tem mais gols aí na temporada do que Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e tudo mais. Então, é o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro com o melhor ataque. Os últimos jogos aí, o Flamengo vencendo e vencendo bem. Só o último jogo contra o Cruzeiro aí, que eu percebi muito que o Flamengo caiu de produção, diminuiu o ritmo. Isso aí é natural, é o cansaço, é a temporada, é o calendário, que exige muito do futebol brasileiro. O calendário europeu não é assim. A gente só vê isso aqui no calendário do futebol brasileiro. Mas enfim, o Flamengo vivendo um momento mágico. Os torcedores esgotando os ingressos, lotando os estádios. Para você ter uma ideia, quase 50 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo de quarta-feira contra o Inter de Porto Alegre. E quase 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo do fim de semana contra o São Paulo. Essa é a torcida do Flamengo, é a nação rubro-negra que sempre fez e vai continuar fazendo a diferença. Isso enlouquece muita gente, Parte da mídia, alguns jornalistas que são clubistas, eles colocam o clube em primeiro lugar e falam com um tom assim, sabe, de deboche, de raiva, de ódio, de inveja do Flamengo. Isso aí você vai se acostumar porque cada vez mais novos personagens, que na minha opinião são personagens que vivem, porque tudo do Flamengo dá audiência, Se você falar bem do Flamengo dá audiência, se você falar mal do Flamengo dá audiência. Estamos aqui realmente para combater isso. A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, faltando um jogo hoje para Avaí e Atlético Mineiro, é um jogo que na minha visão não vale de muita coisa. O Atlético Mineiro está lá embaixo e não disputa mais o título, mas a gente tem que olhar aí para o Palmeiras, que se tem um time que vai disputar até o final com o Flamengo, eu acho que é o Palmeiras. O Santos já está ladeira abaixo, o Peixe foi lá em cima e agora já está caindo, e o Palmeiras sim vai estar direto disputando aí o título do Campeonato Brasileiro. Vai ser um campeonato difícil, tem uma galera que acha que vai ser fácil, que já ganhou e tudo mais. Eu continuo aqui com o pé no chão, cada jogo uma decisão. Agora, os jogos estão favorecendo o Palmeiras, O Palmeiras que venceu aí, pegou uma sequência favorável. Depois da derrota para o Flamengo no Maracanã por 3-0, o Flamengo venceu um jogo contra o Goiás, com a ajuda do apito. O Palmeiras foi beneficiado, o Goiás foi garfado naquele jogo, O Palmeiras virou aquele jogo que, na minha opinião, foi muito prejudicado o Goiás. Depois, o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro. Esse jogo aconteceu em São Paulo. Depois o Palmeiras ganhou o Fortaleza, que foi ontem, e vai pegar o CSA. Então é uma tabela favorável, diferente do Flamengo, que enfrentou aí e ganhou de maneira convincente o próprio Palmeiras em casa, ganhou o Santos de 1-0, ganhou o Cruzeiro fora, ganhou o Avaí fora, e agora tem duas decisões pelo Campeonato Brasileiro contra Internacional e São Paulo, antes do jogo aí contra o Grêmio pela Libertadores da América. Então, o Flamengo, se fizer a parte,
não tem que se preocupar com os adversários. Agora, que o Palmeiras vai brigar, isso aí é nítido. Com a chegada agora do Mano Menezes, e o Palmeiras também montou um elenco com a ajuda lá da patrocinadora lá da Crefisa. Olha aqui, já falei dos ingressos, e os ingressos para o jogo do dia 2 de outubro, né, na outra quarta-feira, já foram esgotados para a torcida visitante. Uma carga de 4 mil ingressos, assim como o Flamengo liberou aqui 4 mil ingressos para a torcida do Grêmio, o Grêmio liberou 4 mil para a torcida visitante lá. Esses ingressos já foram esgotados. O que eu tenho para dizer aqui, no jogo da volta do dia 23 de outubro, que vai acontecer no Maracanã, o site do Flamengo, Nação Rubro-Negra, né, que você compra os ingressos, eles colocam lá que os ingressos já foram esgotados. Só que o Flamengo tem uma carga de 5 mil ingressos. E aí está conversando com o Ministério Público, junto com a Polícia Militar, o BEP e tudo mais, para colocar essa carga de 5 mil ingressos à venda. Não se sabe ainda se vai colocar num local público, né, uma bilheteria, ou se vai colocar online, ou para os sócios torcedores, ou para o público em geral. Então o Flamengo ainda não se pronuncia, poderemos ter novidades. O que a gente sabe é que o Flamengo tem sim essa carga de 5 mil ingressos, que gerou muita discussão, muita reclamação por parte de vários sócios torcedores que não conseguiram comprar, né? O Flamengo que coloca aí uma carga de até 61 mil ingressos, né? O Flamengo não coloca mais do que isso, e até o último momento, né, a última venda, o último número que o Flamengo divulgou, 50 mil ingressos tinham sido vendidos. E depois o Flamengo não anunciou mais, só colocou no site. Você que tenta entrar no site do Nação, dá lá ingresso esgotado e tudo mais. Só que informações dão conta de que o Flamengo tem essa carga sim de 5 mil ingressos. Vamos saber aí o que vai acontecer nos próximos dias, até porque o jogo é no dia 23 de outubro, um mês aí, exatamente. Então, vamos analisar o que o Flamengo vai fazer. Bom, informação aqui sobre o mercado da bola. O Flamengo rejeitou uma proposta de 137 milhões de reais. Quase 140 milhões de reais. É uma proposta do Everton, da Inglaterra, pelo meia Reinier, de apenas 17 anos. O que acontece? É uma informação do Jorge Nicola, da ESPN, e também do site Yahoo. O jovem de 17 anos, ele vai completar 18 em janeiro do ano que vem. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2020. Então, no meio do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O que o Flamengo quer fazer com o Reinier? Sentar e conversar depois do Mundial Sub-17. Porque o Reinier foi convocado, vai jogar o Mundial Sub-17 e vai ganhar mais visibilidade. O Flamengo pretende, caso chegue uma proposta melhor do que essa do Everton, ganhar mais dinheiro com o Reinier. Mas a prioridade do Flamengo é renovar o contrato de Reinier assim que ele completar 18 anos em janeiro de 2020. E aí renovar até o fim de 2022, até o fim de 2023 e aumentar ainda mais a multa rescisória. As conversas começaram em maio, só que aí não se falou mais disso, temporada rolando, Reinier sendo convocado para a seleção de base. Então, Marcos Braz, a cúpula do futebol do Flamengo, vai sentar e conversar com o garoto quando ele retornar do Mundial Sub-17. A intenção do Flamengo é de renovar o contrato de Reinier, né? O Reinier que é a grande promessa do Flamengo para o futebol, e aumentar ainda mais a multa rescisória. Eu quero falar aqui que o Flamengo caiu no grupo da morte do League of Legends, né? A gente sabe que o Flamengo foi campeão aí diante da INTZ no Rio de Janeiro e vai pegar aí 2 timaços conhecidos mundialmente aí no League of Legends. Eu tenho aqui os nomes, né, e os comentaristas, né, de LoL, de League of Legends, falam que é o grupo da morte. É o Demon Game e o Royal Wolf. Esse Mundial vai acontecer no dia 2 de outubro. Os jogadores do Flamengo estão bem tranquilos em relação a isso. Pegaram aí um grupo casca grossa, mas estão lá para detonar. #Goflá. Vamos com tudo. Eu quero trazer aqui também a informação de que o Flamengo se reapresenta daqui a pouco, às 4 da tarde. Treinamento vai acontecer, visando já esse compromisso diante do Internacional. A expectativa é a volta de Everton Ribeiro. Ele não enfrentou o Cruzeiro, foi preparado, né, ainda se recupera de dores no calcanhar,
né, no tendão de Aquiles, e aí está sendo preparado para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Ele tem que enfrentar se ele tiver 100%. Se ele tiver 80%, é melhor deixar ele para enfrentar o São Paulo no outro fim de semana. O Flamengo enfrenta essas duas equipes do Campeonato Brasileiro em casa, antes da viagem para o Sul. Enfrenta aí o Grêmio no primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. Olha aqui, eu tô revoltado, torcedor rubro-negro. Por quê? Mais um paulista vai apitar o jogo do Flamengo. Anota o nome dele aí. Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, será o árbitro de Flamengo e Internacional. Será o primeiro jogo que ele apitará do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro 2019. Será que só tem árbitro paulista na CBF? Ou realmente o Flamengo não tem força com a Confederação Brasileira de Futebol? É só paulista apitando o jogo do Flamengo. Eu quero ficar de olho nos jogos do Palmeiras, se eles só colocam carioca para apitar. Eu quero ficar de olho no jogo do Santos, do Corinthians. Será que é só carioca que apita? Não. Mas é só paulista que apita os jogos do Flamengo. É um negócio de maluco. E ninguém faz nada, ninguém fala nada. A diretoria do Flamengo não fala nada. Mais um paulista para apitar jogo do Flamengo. É impressionante. Torcedor, a gente encerra esse vídeo de forma triste, né? Perdemos o nosso querido Salim, do canal Flageral, um canal gigantesco. Ele era youtuber do Flamengo, sempre fazia os seus comentários pós-jogo, sempre muito lúcido, né? Muito respeitado também no meio. Eu não o conhecia, mas sabia que era uma figura ímpar. Era muito Flamengo e, infelizmente, nos deixou no dia de hoje. Meus sentimentos aos familiares e descanse em paz, Salim.